carta, eu vou me matar. Por quê? Eu vou tentar explicar. Não para aqueles que lerão estas linhas, mas para mim mesmo. Para reforçar a minha coragem ainda debilitada. Para bem me impregnar da necessidade agora fatal deste ato que poderia no máximo ser adiado. Eu fui criado por pais simples, que acreditavam em tudo. Eu também acreditei como eles. O meu sonho durou bastante tempo. Os últimos pedaços só agora acabam de se romper. Faz já alguns anos que se passa um fenômeno em mim. Todos os acontecimentos da vida que antes brilhavam aos meus olhos como alvoreceres parecem se descolorir. O sentido das coisas mostrou-se para mim em sua realidade brutal. E a verdadeira razão do amor me afastou até das poéticas ternuras. Somos eternos brinquedos de ilusões estúpidas e sedutoras sempre renovadas. Então, já envelhecido, eu havia me acostumado à horrível miséria das coisas, à inutilidade dos esforços, ao vazio das esperas quando surgiu uma nova luz sobre o nada de tudo. Esta noite, após o jantar, antes eu era alegre, tudo me encantava. As pessoas, a aparência das ruas, o lugar onde eu vivo, eu me encantava até pelo feitio das minhas roupas. Mas a repetição das mesmas imagens acabou por encher meu coração de cansaço e fastio. Como aconteceria ao espectador que fosse todas as noites ao mesmo teatro. Todos os dias, à mesma hora, faz 20 anos, eu me levanto. E no mesmo restaurante, faz 20 anos, eu como, à mesma hora, os mesmos pratos servidos por garçons diferentes. Se eu tentei viajar, o isolamento que se experimenta em lugares desconhecidos me causou medo. Senti-me tão só no mundo e tão pequeno que logo eu retomei o caminho de casa. Mas aí a invariável fisionomia dos meus móveis, há 20 anos no mesmo lugar, a deterioração das poltronas que eu conhecera novas, o cheiro do meu apartamento, porque cada habitação adquiriu com o tempo um cheiro particular. Deram-me todas as noites a náusea do hábito e a sombria melancolia de viver assim. Tudo se repete sem cessar e lamentavelmente. Mesma maneira como eu insiro a chave na fechadura ao chegar em casa, o lugar onde encontro sempre a minha caixa de fósforo, o primeiro olhar que deito sobre o meu quarto quando o palito se acende, me dando vontade de me atirar pela janela e de pôr um fim nesses monótonos acontecimentos cotidianos dos quais não escapamos jamais. Todos os dias, quando me barbeava, eu sentia um desejo absurdo de cortar a garganta. E o meu rosto, sempre o mesmo que revejo no pequeno espelho com sabão nas faces, várias vezes me fez chorar de tristeza. Já não consigo nem chegar perto das pessoas que antes eu via com prazer. De tanto que eu as conheço, de tanto que sei o que vão me dizer e o que eu vou responder, de tanto que já vi o molde de seus pensamentos invariáveis, o vinco de seus argumentos. Uma vez, sentada nessa banqueta onde me sento todos os dias faz 20 anos, eu ergui os olhos para o que me rodeava e senti uma angústia tão grande que me vi perto de enlouquecer. Se tentei escapar de mim mesmo, qualquer atitude me parecia ainda mais odiosa do que a inércia. Então eu resolvi colocar os meus papéis em ordem.
Faz já algum tempo que penso nessa tarefa de purgar minhas gavetas, porque há 20 anos eu guardo de qualquer jeito e no mesmo móvel as minhas cartas e faturas. E a desordem desta mixórdia muitas vezes me causou problemas. Mas só de me imaginar arrumando alguma coisa, eu sinto tamanho cansaço moral e físico que eu nunca tive coragem de enfrentar este trabalho maçante. Então eu sentei a escrivaninha e abri uma gaveta, na intenção de fazer uma triagem dos papéis antigos para destruir boa parte deles. De início eu fiquei confuso diante daquele monte de folhas amareladas. Depois eu apanhei uma delas. Jamais toque nestas gavetas. Nesse cemitério de correspondências antigas, se você ama a vida, jamais toque nessas gavetas. E se as abrir por acaso, encha a mão com todas as cartas juntas. Feche os olhos para não ler nenhuma palavra, para que nenhuma caligrafia esquecida e de repente reconhecida o jogue de um só golpe no mar de recordações. Leve ao fogo estes papéis mortais. Quando estiverem em cinzas, reduza-os ainda a uma poeira invisível. Senão vocês estarão perdidos, como agora eu estou perdido. Em seguida, abrindo uma velha mala, eu me vi diante dos meus souvenirs amorosos. Os objetos que restaram da mulher amada. Sapato de salto. Um lenço rasgado. E até cabelos em cores ressequidas. E esse vestido? Então, o romance de minha vida, que hoje teria alguns cabelos brancos, me afundou na amarga melancolia das coisas acabadas para sempre. E eu a amara perdidamente. Perdidamente. Por que, irmãos? Por quê? É estranho. Estranho enxergar uma só pessoa no mundo. Ter um só pensamento na cabeça. Um só desejo no coração e na boca, um só nome,
Um nome que vem incessantemente, que sobe das profundezas da alma como a água de uma fonte, que sobe a boca e que dizemos, redizemos, murmuramos por todos os lugares como se fosse uma prece. Como se fosse uma prece. Não, história. O amor só tem uma. Sempre a mesma. Eu a conheci e a amei. É tudo. E vivi um ano em sua ternura, em seus abraços, em suas carícias, em seu olhar, em seus vestidos, em sua fala, envolvido, atado, aprisionado em tudo que vinha dela de maneira tão completa que eu não sabia se era dia ou noite, se eu estava vivo ou morto, se eu estava na terra ou em outro lugar qualquer. Eis que ela morreu. Como? Eu não sei. Não sei mais. Num dia de chuva, ela voltou para casa toda molhada. Toda molhada. No dia seguinte, tossia. Tossia muito. Tossiu por uma semana, mais ou menos, e depois caiu de cama. O que aconteceu? Eu não sei. Médicos vinham, receitavam, iam embora, mandavam trazer os remédios. Uma enfermeira a fazia beber. A enfermeira. As suas mãos estavam quentes. A sua fronte queimando, úmida. O seu olhar luzente e triste. Eu falava, ela não respondia. O que dissemos um ao outro, eu já não sei. Esqueci tudo. Tudo. Ela morreu. E eu me lembro muito bem do seu pequeno suspiro. De seu pequeno suspiro tão fraco. E a enfermeira disse: e eu entendi tudo. Depois eu não soube de mais nada. Houve um padre que pronunciou estas palavras: sua amante. Ele não podia ter dito isso. Não podia. Eu achei que ele a insultava. Uma vez que ela estava morta, ninguém mais precisava saber disso. Ninguém. Eu mandei ele embora. Depois veio outro. E este sim. Este foi muito bom.
muito amável. Eu chorei quando ele falou dela. Me perguntaram várias coisas sobre o enterro. E eu já não sei. Porém, eu me lembro muito bem do caixão. O caixão. Do barulho das marteladas quando a fecharam lá dentro. Tá! Tá! Ela foi enterrada. Ela, enterrada. Ali. Ali naquela cova. Começaram a chegar as pessoas, amigos, parentes. Eu escapei. Escapei, corri, caminhei por muito tempo pelas ruas. Depois eu retornei para casa. No dia seguinte eu parti para uma viagem. Quando eu voltei, quando eu revi meu quarto, o nosso quarto, a nossa cama, os nossos móveis, a casa onde havia restado tudo o que resta da vida de uma pessoa após a sua morte, eu fui tomado pelo retorno da tristeza tão violento que eu quase abri a janela e me atirei na rua. Como eu não conseguia mais permanecer no meio daquelas coisas, daquelas paredes que haviam cercado e abrigado e que em suas imperceptíveis fissuras deviam conservar 1000 átomos dela, de sua carne, de sua respiração. Eu apanhei o chapéu para sair. De repente, no momento de alcançar a porta, eu passei diante do grande espelho do vestíbulo, que ela mandara colocar ali para se olhar todos os dias antes de sair, dos pés à cabeça, para ver se a roupa ia bem, se ela estava correta e bonita, das botinas ao penteado. Eu parei de súbito à frente daquele espelho que tantas vezes a refletira. Tantas vezes. Tantas vezes que ele próprio deveria ter guardado a sua imagem. Eu estava ali, em pé, trêmulo, os olhos fixos no vidro. Um vidro plano, profundo, vazio. Mas que a contivera inteira, que a possuíra tanto quanto eu, tanto quanto o meu olhar apaixonado. Eu tive a impressão de amar aquele espelho. Toquei nele. Estava frio. Espelho doloroso, espelho horrível, espelho vivo que faz sofrer todas as torturas. Felizes são os homens que, como o vidro onde se apagam e deslizam os reflexos, esquecem tudo que o vidro abarcou, tudo que se passou diante dele, tudo que se olhou, que se contemplou, seus reflexos, seu amor. Eu saí sem saber, sem querer, e contra a minha vontade, eu me dirigi até o cemitério. O cemitério. Chegando lá, eu avistei a sua sepultura. Muito simples a sua sepultura. Apenas uma cruz de mármore onde estavam escritas estas palavras: amou, foi amada e morreu. Ela estava ali embaixo, apodrecendo.
Eu bati a testa contra o chão. Ali eu permaneci durante muito tempo. Depois, eu percebi que a noite chegava. Então, um desejo louco, bizarro, um desejo de amante desesperado se apoderou de mim. Eu quis passar a noite ao lado dela. A última noite, chorando junto à sua sepultura. Mas as pessoas me veriam e me expulsariam. Fui esperto. Me levantei rapidamente e comecei a andar por aquela cidade de desaparecidos. Eu andava. Como é pequena esta cidade, se comparada com a outra onde vivemos. No entanto, os mortos são muito mais numerosos do que os vivos. Nós precisamos de casas altas, de ruas, de tantos lugares para as 4 gerações que olham o dia ao mesmo tempo, que bebem a água das fontes, o vinho das vinhas e que comem o pão dos campos. E para todas as gerações de mortos, para toda a humanidade que se estende até nós, quase nada. Um campo, quase nada. A terra os toma de volta, o esquecimento os suprime. Adeus. No fim do cemitério habitado, eu percebi de repente um cemitério abandonado. Aquele onde os velhos defuntos terminam de se misturar ao solo. Onde as próprias cruzes apodrecem. Onde amanhã serão colocados recém-chegados. Ele é cheio de ciprestes negros e vigorosos. Um jardim triste e esplêndido, alimentado de carne humana. Eu estava sozinho. Então eu me refugiei sobre a copa de uma árvore e lá me escondi por completo em seus galhos abundantes e escuros. E me agarrei ao tronco como um náufrago a um destroço. Quando a noite tornou-se escura, bem escura, eu deixei o meu esconderijo e comecei a andar lentamente, a passos surdos, sobre aquela planície de mortos. Eu errei por muito tempo. Eu não encontrava mais. Eu não a encontrava. Os braços estendidos, os olhos abertos, bem abertos, batendo no túmulo com as mãos, com os pés, com os joelhos, com o peito e até mesmo com a cabeça. Eu continuava andando e não a encontrava. Eu tocava, tateava como um cego que procura o seu caminho. Apalpava pedras, cruzes, grades de ferro, coroas de vidro, coroas de flores murchas. Eu lia os nomes passando o dedo sobre as letras. Que noite. E eu não a encontrava mais. Que noite. Nada de lua. Que noite. Eu sentia medo. Um medo terrível naquelas trilhas estreitas entre 2 linhas de túmulos. Túmulos, sempre túmulos. À direita, à esquerda, à frente, ao redor, túmulos. Túmulos por todos os lados. Então eu me sentei sobre um deles, pois não aguentava mais andar, de tanto que os meus joelhos fraquejavam. Eu ouvi o meu coração bater. E ouvi outra coisa também. O quê?
inominável. Seria em minha cabeça enlouquecida na noite impenetrável ou sobre aquela terra misteriosa, sobre a terra alimentada de cadáveres humanos. E eu olhava ao redor e nada. Quanto tempo eu fiquei ali, eu não sei. Eu estava paralisado pelo terror, entorpecido de medo, prestes a berrar, prestes a morrer. De súbito percebi que a laje de mármore onde estava sentado se movia. Sim, certamente ela se mexia, como se alguém a erguesse. Com um pulo ao jazigo do lado eu vi a laje de mármore onde estava sentado se mover, se erguer e ficar reta. E a morte apareceu. Um esqueleto nu com as costas encurvadas que afastava a laje. Eu via. Ainda que a noite fosse muito profunda, em sua cruz eu pude ler. Aqui jaz Jacques Olivan, morto aos 51 anos. Ele amava os seus, foi bom e honesto, e morreu na paz do Senhor. Agora, o morto também lia o que estava escrito em sua tumba. Depois, apanhou uma pedra no chão, uma pequena pedra pontuda, e começou a raspar as palavras com esmero. Apagou-as inteiramente, lentamente. Olhando com seus olhos vazios o lugar onde ainda há pouco elas estavam gravadas. Depois, com a ponta de um osso, daquilo que seria o seu indicador, ele escreveu em letras luminosas, como estas que riscamos nas paredes com a ponta de um fósforo. Aqui jaz Jacques Olivan, morto aos 51 anos. Ele precipitou por sua insensibilidade a morte de seu pai, de quem desejava a verdade. Torturou sua mulher, atormentou seus filhos, enganou seus vizinhos, roubou o quanto pôde e morreu miserável. Agora, o morto contemplou a sua obra. E percebi, tornando o corpo, que todos os túmulos estavam abertos, que todos os cadáveres haviam saído e que haviam apagado as mentiras inscritas na pedra funerária para restabelecerem a verdade. E eu via que todos eram carrascos de seus próximos, rancorosos, desonestos, invejosos, que haviam roubado, traído, realizado todos os atos horríveis e abomináveis. Aqueles bons pais, aquelas esposas fiéis, aqueles filhos devotados, aquelas moças castas, aqueles comerciantes íntegros, aqueles homens e aquelas mulheres ditas irrepreensíveis, eles escreviam todos ao mesmo tempo em sua morada eterna, a cruel, terrível e santa verdade que todos ignoram ou fingem ignorar aqui na terra. Imaginei que ela também deveria ter escrito algo em sua tumba. Então, agora sem medo, eu corria em meio aos caixões entreabertos, em meio aos cadáveres, aos esqueletos, com a certeza de que agora eu encontraria. Sim, agora eu encontraria.
avistei de longe. Sem ver o rosto que estava encoberto pela mortalha. E na cruz de mármore, onde ainda há pouco eu lera, amou, foi amada e morreu, eu li. Tendo saído para trair, apanhou frio, chuva e morreu. Tomei banho quente em outra casa. Só fui beijar, ouvi deixei que outro homem me insinua. O amar perdidamente. Tomei banho quente em outra casa. Deixei que outro homem me visse nua. O amara perdidamente. Tomei banho quente em outra casa. Deixei que outro homem me visse nua. Eu amara perdidamente. Tomei banho quente em outra casa. Deixei que outro homem me visse nua. Eu amara perdidamente. Tomei banho quente em outra casa. Eu deixei que outro homem me visse nua. Eu amara perdidamente.
A fronte jovem onde ondula o cabelo molhado, a carícia das mãos, o olhar que fala, o coração que pulsa, aquele sorriso que prometem os lábios, aqueles lábios que prometem o enlace, meu primeiro beijo. Aquele beijo sem fim que faz fechar os olhos e faz esquecer todos os pensamentos no íntimo prazer do último gozo. Enchendo as mãos daquela promessa de carinho já distante, eu a cobri de carícia enlouquecida. E minha alma, varrida pelas recordações, eu revia ela, a hora em que me abandonava. E sentia o suplício mais cruel do que todas as torturas imaginadas por todas as fábulas do inferno. Estava acabado. Eu chegara à fonte e bruscamente me voltei para o resto de meus dias. E vi uma velhice deplorável e solitária. E ninguém à minha volta. Ninguém. Ninguém. O meu revólver está aqui. Gatilho. Não releiam jamais as cartas antigas. Jamais. Después de vivir un siglo, descubres cifras, siglos, sin ser saber competente, volver a ser de repente tan frágil.